Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo importante. Hoje nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Hoje nós contemplamos a cruz não como um sinal de derrota, de fracasso, mas como um sinal de vitória. Abramos bem o nosso coração e vamos celebrar esta festa com muita alegria. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. São João, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, existe uma passagem bíblica que diz que maldito é aquele que morre no lenho da cruz. Então, a morte de cruz era a pior condenação que existia naquele contexto do Império Romano. Era um grande prejuízo não somente para quem morria na cruz, mas também para a família, porque era um sinal de grande vergonha, era um sinal de grande humilhação. Os romanos, eles normalmente crucificavam na beira das estradas para que todos vissem e tivessem medo de um dia ser eles próprios a estarem ali. Então era uma forma de humilhação, não somente de punição, mas de humilhação. E aí Jesus, Deus, Filho de Deus, passa por essa humilhação. Mas por quê? Para quê? Jesus passa por isso para nos salvar, para me salvar, para te salvar. Deus, Jesus, nosso Senhor, poderia ter nos salvado de muitas formas, mas Ele nos salva por meio do sofrimento. Aquele ao qual nós gostamos de fugir, que nós não queremos na nossa vida. Você querendo ou não, o sofrimento mais cedo ou mais tarde vai bater na sua porta. E você precisa saber o que fazer com ele. Jesus passou por muitos momentos de sofrimento. A cruz foi o extremo do sofrimento. Mas ao longo da sua vida, Jesus passou por muitos momentos de sofrimento. E ele não usou isso contra ele, mas ele usou isso para nos salvar. O sofrimento, ele é válido quando ele se torna redentor, quando ele serve para nos fazer crescer, quando ele serve para nos fazer amadurecer, quando ele nos leva e nos eleva ao céu. Então existe um sofrimento que é um sofrimento sem valor, é um sofrimento que você sente por sentir, mas que não tem esse valor salvífico. E quando você sofre sem sentido, você acaba caindo num desespero. Agora, quando você sofre com sentido, como Jesus sofreu no alto da cruz, ele sabia que ele estava passando por tudo aquilo, mas tudo aquilo tinha um sentido, né? A salvação da humanidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo que nele crê tenha vida eterna.
O sofrimento de Jesus na cruz não era um teatro. O sofrimento de Jesus na cruz não era um momento de revolta. Não. O momento de sofrimento de Jesus na cruz foi para nos redimir, foi para nos salvar. Então é um sofrimento redentor. Também que o nosso sofrimento seja um sofrimento redentor. Eu quero partilhar uma coisa com vocês. Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Ou seja, cada um de nós tem a sua cruz. E a gente não pode abandonar a nossa cruz, ou então pedir para Jesus aliviar a nossa cruz. A gente precisa pedir a Jesus que nos ensine a carregar a nossa cruz. E eu tenho um exercício que eu gosto de fazer quando eu estou passando por um momento de sofrimento, de angústia, de impaciência diante de uma determinada situação. Eu gosto muito de oferecer esse sofrimento, sabe? Jesus, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu te ofereço esse sofrimento que eu estou passando, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, por as pessoas que estão sofrendo. Então eu gosto de oferecer, assim como Jesus ofereceu os seus sofrimentos por amor a nós, eu gosto de também fazer isso e convido você a fazer isso também. Ao invés de ficar se murmurando, se lamentando, se revoltando, ofereça os seus sofrimentos pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, pela santificação da igreja. É bonito, por exemplo, o beato Carla Cutz estava num grande sofrimento, uma leucemia grande, e ele ofereceu os seus sofrimentos pelo Papa Bento, o Papa da época. Que lindo, que forte. Um jovem ofereceu os seus sofrimentos por amor à igreja. Que a gente possa aprender isso, aprender a abraçar a nossa cruz, porque depois da cruz vem a ressurreição. Aprenda a oferecer os seus sofrimentos para algo que seja honroso, para algo que seja redentor, para algo que vale a pena. Sofra, mas sofra com sentido, um sentido redentor, um sentido valioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.